Meu nome é Yuri Ramos, tá? Eu sou fotógrafo, eu tenho 30 anos, porém eu fotografo desde meus 12, 13 anos de idade, porque meu pai, ele é fotógrafo e meu avô era fotógrafo também. Então, a fotografia entrou na minha vida assim muito cedo, né? A fotografia sempre fez parte da minha vida, mas eu nem sempre fui apaixonado pela fotografia, né? Inclusive, quando eu comecei a fotografar, eu não gostava, né? Eu não gostava de fotografar, não gostava do que eu fazia, porque eu tenho uma ideia sobre fotografia que se eu não tiver muito orgulhoso do que eu estou fazendo, se eu não estiver trazendo resultado, não estiver brilhando meus olhos, seja para fotografia ou qualquer coisa na vida, né? Eu não estou feliz. Então, por muito tempo eu fotografei sem ter orgulho da minha fotografia, né? Eu fotografei por muito tempo de uma forma que eu não gostava e o flash, aí já vou estar diretamente ligado, né? O flash, a iluminação, veio na minha carreira, na minha fotografia, como uma oportunidade de eu me apaixonar pelo que eu fazia, né? Quando eu conhecia a iluminação na fotografia, meus olhos brilharam novamente, porque aí sim, aí eu vi uma oportunidade nesse tipo de fotografia que eu teria orgulho da minha fotografia, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e não sabia como, né? Então é mais ou menos isso aí. E desde então, desde que eu descobri isso, vim estudando e muito, praticando e muito sobre iluminação com flash nas minhas fotografias. Oi, Yuri, você falou algo curioso aí, cara. Eu sei que não é o seu caso, tá? Porque a sua foto é incrível. Eu gosto muito. Parabéns, inclusive, pelo trabalho que você vem Obrigado, realizando. obrigado. Mas você falou algo curioso aí que eu quero só fazer um parênteses. Você falando que, né, demorou, né, a gostar da sua fotografia, não gostava, e quando se encantou e achou o seu resultado bom, que você tentou para isso. E a gente precisa, acho que às vezes, ter um pouco de cuidado nesse sentido. Né, você já tem uma trajetória aí grande pela fotografia, mas tem gente que às vezes está começando, e eu tenho recebido de muitos alunos, inclusive, Instagrams profissionais, e claro, eu sou suspeito para falar, e o olhar como é mais crítico, a gente acaba se atentando a muitas coisas. Então, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: mãe não acha filho feio, né? Você já viu É alguma mãe que verdade. acha filho feio? Não É existe. muito difícil da gente achar o filho feio. Então, a nossa foto, ela acaba sendo o que pra gente? Os nossos filhos, né? Então, a gente costuma achar tudo muito bonito. Eu, na verdade, também demorei muito, Yuri, a gostar da minha foto, tá? Demorei muito e por muitos anos evitei, inclusive, a mostrar o meu trabalho. Isso é muito Ainda comum bem no começo, né? que quando eu comecei há 16 anos atrás, não existia Instagram, Facebook. Eu fui ter acesso à primeira rede social, que foi o Orkut. Nem sei se é da sua época aí, porque você já falou sua idade, você é mais Sim. novo do que eu. É da minha época. Então, o Orkut foi a primeira rede social que eu tive acesso. E há 16 anos atrás, cara, foi quando mais ou menos começou a internet na minha vida, entendeu? Então, não tinha como mostrar mesmo muito. E eu também acho que não teria. Eu demorei a ter coragem de começar a mostrar os meus trabalhos, porque realmente eu sempre busquei algo mais curioso para minha fotografia. Cara, eu lembro de situações de quebrar caco de vidro e deitava a galera nos cacos de vidro para fazer uma foto diferente. Olha que louco. Massa. Então, no final, eu não via as pessoas fazendo nada assim muito extravagante, era tudo muito retratinho, muito, sabe? Uhum. Tudo muito arroz com feijão. Então, o que eu fazia? Eu ficava com vergonha de mostrar aquele material que eu produzia. E depois de um tempo, eu comecei a entender que a minha foto era uma foto boa. Mas como que eu comecei a entender? Fazendo mais cursos, estudando mais, perguntando para outros profissionais, passando por outras curadorias. E aí, Exato. hoje, eu fico assim, gente, a galera posta cada coisa na internet que eu falo, meu Deus, é a típica mãe que não acha o filho feio, entendeu? Então, a gente tem que tomar Exato. cuidado com isso. Assim, ó, Passar por uma quando. avaliação e passar por um e- crivo de um profissional que é Isso, mais entendido do exato. assunto É, é muito importante para você construir um portfólio sólido. Então, já vai a primeira dica aí da exato. nossa aula de Eu hoje. sou muito da opinião de que a gente não deve, né? Eu sou muito crítico, porém eu entendo que
o que eu devo, o que eu posso extrair do melhor, eu devo mostrar. Então, eu sou da opinião de não mostrar o meu rascunho, né? Como que é o meu rascunho? É aquela fotografia que eu tenho certeza que eu não dei o máximo de mim. Agora, quando eu dei o máximo de mim, independente do resultado, quando eu dei o máximo de mim, eu vou mostrar e vou mostrar aquilo com orgulho. Quando eu falei lá que eu não gostava de fotografia e tal, não era só porque minha fotografia era feia. Era porque eu não tinha brilho nos olhos pelo que eu estava fazendo, né? O flash veio e me trouxe esse brilho nos olhos. Alguém pode não ter o brilho nos olhos pelo flash, mas pode ter por outro tipo de fotografia, né? Por outro tipo de segmento dentro da fotografia, que é um leque enorme, né? Então, as possibilidades dentro da fotografia são enormes. E como tudo na vida, eu acredito que não existe essa de dom, cara. Eu acho que não existe essa de dom. Porque o dom a gente lapida todos os dias. Por que quando eu comecei a fotografar lá, 14 anos, sei lá quantos anos atrás, a minha fotografia era muito ruim, muito. Ninguém me falava que eu tinha dom. E hoje, quando me falam, nossa, tu tem um dom, soa mais como um desaforo do que como um elogio, né? Putz, tudo que a gente estuda, né, e se prepara, parece que, putz, então, para ser médico a gente precisa estudar, mas para ser fotógrafo, daí tem que nascer com o dom, né? Sim. Isso deve ser levado a sério também. Só fazendo uma observação aqui com isso que você falou, as pessoas acham que criatividade é o dom do artista, né? E, inclusive, eu gravei uma aula falando exatamente como a pessoa pode se descobrir e redescobrir, na verdade, essa criatividade, porque criatividade todo mundo nasce com ela. Eu gravei essa aula de criatividade, é uma aula que eu falo justamente dessa questão do dom, que não é ser fotógrafo ou trabalhar com fotografia, não é uma questão de dom. Não é e não é mesmo. E todo mundo tem condições de desenvolver isso. E essa aula eu fiz justamente para ajudar as pessoas a como despertar esse dom ou essa criatividade na vida legal. E para melhorar o trabalho na fotografia. E o interessante é que ninguém fica frustrado porque não tem as habilidades de um médico, ou de um advogado, ou de qualquer outro profissional. E aí fica frustrado por não ter dom na fotografia, né? Será que não é o mesmo caminho? Será que não é estudar o caminho? Né? Não é se esforçar? Sim, o médico passa aí 6 anos estudando medicina, depois pelo menos mais 2 anos fazendo a residência. Cara, para ser médico hoje, você precisa estudar aí pelo menos uns 8, 10 anos fácil. Então, se você parar para estudar 8, 10 anos de fotografia, meu irmão, você pode ter certeza que você vai fazer uma foto do cara. Entendeu? Foda. Isso aí. Que o dom vai aparecer, né? O dom vai aparecer. O dom vai aparecer, O dom vai aparecer. Aí você vai saber como que você vai desenvolver o seu olhar, despertar o seu olhar para a fotografia e vai entender como que vai fazer uma foto incrível. E muita gente descobre essa fotografia incrível de várias formas. O Yuri acabou de falar no início da live que uma das formas que despertou o olhar dele para a fotografia foi o encantamento que ele teve pelo flash, correto, Yuri? Exatamente. Eu olhava, cara, as fotos da Annie Leibovitz, né? E Uau, a Annie Leibovitz, cara, para mim é assim, ó, é foda, entendeu? Eu amo o trabalho eu olhava, dela. cara, e aquilo lá para mim era um sonho que inalcançável, né? E aí, quando eu comecei a buscar conhecimento, cara, eu vi que o sonho era alcançável, que existia um caminho, longo caminho, né? Mas que tinha um caminho para ser percorrido. E aí fui percorrendo esse caminho e fui vendo, tornando cada vez mais possível aquela realidade que antes era impossível, né? E a questão do flash é muito curioso, porque, assim, 80% eu diria, não sei você, tem medo dele. Se não mais, hein? Se não mais, hein? Eu colocaria 80% pelo menos tem medo do flash. Muitas vezes eu escuto muito, eu não gosto do flash. Não gosta por quê? Você sabe usar? Exato. Então, essa questão de não gostar, existe uma linha tênue aí. Por que você não gosta? Entendeu? Exato. Você não gosta e sabe usar? Porque se você sabe usar e não gosta, ok. Porque a gente tem que concordar e respeitar as pessoas que não gostam. Exatamente. Entendeu? Mas tem que entender o porquê não gosta, porque eu uso muito flash, Yuri. Uso muito flash. Não é algo que, assim, não é o meu fascínio como o seu aí, no caso, essa questão do uso do flash. Mas eu uso o tempo todo, mas de uma forma que
torne a minha fotografia para somar numa forma natural, entendeu? Não é para trazer uma luz mais Inclusive, dramática. inclusive isso Pode- é uma crença, né, que existe também, que com o flash a gente não consegue um resultado natural, né? E muitas vezes ele tá ali para te ajudar a trazer uma situação de luz natural, sem que Sim. tu precise perder qualidade ou enfim ficar refém da luz natural, né? Não, e o Flash ele tá, na verdade, para poder te auxiliar durante o período inteiro do seu dia, durante as 24 horas do seu dia, porque as pessoas muitas Exato. vezes perguntam qual é a melhor hora para fotografar. Bom, se você souber usar de todos os recursos da sua câmera, depois de Qualquer saber horário. entender, usar todos os recursos da sua câmera, saber usar bem o flash, cara, você tem condições de fotografar durante as 24 horas Isso do aí. seu dia. Então tem muita gente que Exatamente. fica assim, não vou fotografar no horário de meio-dia porque a luz é dura. Cara, a luz é dura, cadê seu flash? E aí? Exato. Vamos iluminar com ele? Vamos usar o flash para Exato. suavizar as sombras? Vamos usar o flash para iluminar o que precisa iluminar, esconder o que precisa esconder? É, Então, eu acho que essa questão de não gostar, cara, é muito pela questão da pessoa não saber usar. e assim, ó, se a gente for fazer uma auditoria, né, de quem fala isso e por que fala isso, porque eu falei, eu acho que na minha live de ontem, é muito difícil tu ver um fotógrafo experiente, né, por mais que a característica do trabalho dele não seja o flash em si, mas se esse fotógrafo domina o flash, é muito difícil, ou o flash, ou o LED, qualquer coisa, né, é muito difícil tu ver esse fotógrafo falando que não existe uma fotografia boa sem ter flash. Ou, por exemplo, o fotógrafo que fotografa só com luz natural, mas se ele não entende como usar o flash, é muito mais normal a gente ver esses fotógrafos falando que o flash vai estragar a tua fotografia, que vai tirar a naturalidade, né? Quando, na verdade, ele tá com uma ferramenta ali na tua mão, poderosa de iluminação para te colocar onde quiser. Eu costumo falar que o flash está o sol que tu carrega na bolsa, né? Então a gente, Sim, como tu muito bem falou, não existe horário melhor para fotografar quando a gente entende de iluminação, né? sim. Inclusive, durante os meus ensaios, quando eu levo, né, eu sempre levo um assistente ou um aluno dos meus cursos de fotografia para acompanhar, eu sempre, né, eles sempre me ajudam, me auxiliam nas sessões. Então, quando estão com flash, eu costumo chamar as pessoas de sol, meu sol. Então, muitas Que vezes o cliente massa, também se massa. preocupa muito, Yuri. Os clientes normalmente ficam, Nilo, mas está chovendo, e aí, cancela a sessão? Cancela por quê? Vamos para o ambiente, vamos para Massa. o ambiente interno, vamos qualquer É isso canto, meu aí. filho. Vamos fazer a foto. Eu tenho meu sol aqui, Massa. eu levo ele para onde eu quiser. Isso aí. Então, essa questão é realmente desculpa de quem eu acredito que tenha medo e não sabe ainda É. usar as E, o que- ferramentas que tem para isso. nada errado com isso, né? Se a gente não. É normal do ser humano ter medo do que a gente não conhece. A gente tem medo do Sim, desconhecido. A partir do momento que a gente estuda aquilo, aí sim a gente tem um conceito formado e pode dizer se aquilo é para te ajudar ou não. E com certeza o medo tu não vai ter mais, né? Por não. pior que pareça, a gente encarar aquilo de frente já não vai não ter mais medo, né? Daquilo. A Já Fotografia está perguntando aqui, tem como fazer boas fotos só com celular? Já, eu gravei uma aula exclusiva só falando de fotografia com celular. Ela está aqui no meu feed do Instagram e no meu canal do YouTube, tá? Recomendo você procurar por lá essa aula que vai te explicar tudo. E é possível sim, te Com respondendo é certeza. possível sim, e lá eu dou dicas para você despertar o seu olhar para a fotografia de celular. Isso, só um adendo aqui, aproveitando a pergunta dela, né? Talvez tu até tenha falado isso no teu vídeo, vamos ver. É, teve uma fase na minha vida que eu peguei muito pouco a minha câmera, muito pouco mesmo. Quando eu morei em Londres, e a minha vida lá era muito corrida mesmo, sabe? E aí, cara, eu tava me sentindo muito mal comigo mesmo, por não estar fotografando, né? E olha que curioso, foi o momento da minha vida em que eu mais evoluí o meu olhar para a fotografia. O meu olhar, a minha composição, foi quando eu menos peguei na minha câmera. Porque, cara, eu vi no celular uma ferramenta incrível para eu treinar o meu olhar. Então, antes que eu não. Antes que eu tinha a câmera nas minhas mãos, direto, eu não dava bola para o celular, né? E aí, nesse tempo que eu não podia usar muito a minha câmera,
eu fotografava muito com o celular na minha ida para o trabalho, sabe? Fotografava sem compromisso, sabe? Observando as linhas, tipo, me divertindo fotografando. E isso enriqueceu muito o meu olhar para a fotografia. E adivinha só, quando eu voltei a fotografar com a minha câmera, cara, eu trouxe aquela bagagem de olhar, né? Porque a ferramenta, a câmera e o celular eles são só ferramentas para a gente registrar aquilo que a gente está vendo, né? Então, provavelmente tu deve ter falado alguma coisa assim lá na tua aula. Sim, inclusive eu passei por uma experiência muito parecida, Yuri, porque eu também, quando morei na Nova Zelândia, morei 1 ano na Nova Zelândia, cara, com 20 anos de idade, morando na Nova Zelândia, era um paraíso, entendeu? Primeira vez morando fora do Brasil, então tudo era novidade. O lugar é Sim, paradisíaco, realmente muito paradisíaco. Tudo era fascinante, não dava para carregar, e no início que eu cheguei lá, eu nem tinha levado o meu equipamento, porque eu fui com a ideia de comprar um equipamento novo na Nova Zelândia. sim, Então, o que eu tinha para fotografar era o celular. Então, o que eu fazia era foto no celular o dia inteiro. Então, o maior laboratório, na verdade, para quem tem essa oportunidade de ir para fora e ainda ir o quanto mais novo possível, é essa possibilidade de treinar o olhar usando a própria câmera do celular, entendeu? Porque exato. depois, os outros recursos da câmera, você vai com o tempo absorvendo, com os cursos vai, né, vai aprendendo nessa caminhada, com os cursos, com os fotógrafos igual Exato. o Yuri tá aqui, eu disponibilizando muito conteúdo gratuito, cara, porque na nossa época, Yuri, não tinha isso. Muito bem Então, lembrado. hoje, Muito bem lembrado. Hoje hoje, não isso aprende aí, quem não cara, quer. só não aprende quem não quer, porque se me É, escreve, eu respondo, se manda mensagem para você, você responde, tem conteúdo gratuito aí para exato. todo lado, então só não aprende quem não quer. O que fazer em casos que não posso usar o flash? Qual a dica para iluminar bem a foto? Tá, o meu ponto de Pode. vista é o seguinte, quando não pode usar o flash? Porque no meu entender sempre dá para usar o flash, né? A não ser que eu não tenha o flash. Mas assim, quem não tem cão caça com gato. Claro, se eu não tiver o flash, porque assim, flash é o quê? Uma ferramenta para iluminar, né? É uma ferramenta extremamente poderosa para iluminar. Quando eu não tenho um flash, aí eu vou buscar outra ferramenta para iluminar. Eu vou buscar uma lâmpada, eu vou buscar um LED, eu vou buscar uma vela, seja o que for. Eu vou buscar uma luz natural de janela, né? Mas agora, se a pessoa tem o flash, não existe motivo, tipo, se tu precisa de uma iluminação, não tem aquela iluminação disponível, não tem por que não utilizar. Não tem uma situação assim que eu imagine que eu não possa utilizar o flash. Ô Yuri, eu gosto de ensinar a questão de uso de flash de duas maneiras. Eu não sei se você vai concordar comigo ou também usa dessa forma. Eu Bora gosto de lá. falar que o flash, além de servir para iluminar, ele também serve como recurso para você congelar o movimento. Então, para pessoas que precisam, como eu trabalhei com eventos também muitos anos, com casamento, então, para pessoas que precisam trabalhar com velocidades abaixo da velocidade de segurança, o que é uma velocidade de segurança na fotografia? Os livros dependem de alguns livros para outros, falam umas coisas, outros falam outras. Existe uma técnica também de um cálculo que é feito de acordo com a lente que é usada na câmera. Eu gosto de trabalhar pensando na seguinte regra para essa questão de congelar o movimento na fotografia. Se você trabalha com velocidades abaixo de 60, o obturador abaixo de velocidades abaixo de 60, 1 para 60, você está começando a correr o risco de não congelar o movimento. E aí entra o uso do flash para essa situação. Então, em casamento, quando você quer trabalhar com uma luz, mas deixar a luz do casamento com um ambiente daquela iluminação que foi preparada da decoração, você usa na baixa velocidade de obturação, usando uma medição legal para o seu flash. E aí depende de você fazer o teste e olhar na câmera. E hoje a gente tem essa condição, porque hoje trabalhamos com equipamentos digital que você pode ver o que faz no momento. Que é um Então, recurso fez a medição da incrível, que é um luz. recurso incrível, que tu olha ali, se tá bom, tu continua fazendo, se tá ruim, tu dá um jeito de ajustar isso, né? Exatamente. Então, eu gosto de trazer essas duas situações do flash. Uma serve para congelar e nessa situação de casamento, vou para a pista de dança. A galera tá na pista de dança se divertindo, o casal tá lá, que é o nosso foco no trabalho é o casal, a noiva e o noivo. Então,
para você não correr o risco daquela foto do casal ficar borrado e você poder ter condições ainda de brincar com a iluminação do espaço, usa o seu flash. Usa o seu flash porque você, na baixa velocidade, vai congelar o casal e ainda ajudar a apoiar a iluminação ambiente. Você concorda comigo? Concordo, só que eu adicionaria ainda muito mais coisas, muito mais vantagens, mas muito mais vantagens mesmo para o Flash, né? Porque é o que eu trago ali no meu trabalho, que eu trago de ensinamentos ali dentro do poder do Flash. Que o Flash, ele não é só apenas uma ferramenta para iluminar. Ele pode ser uma ferramenta para iluminar, para congelar, mas olha só, a gente vai muito mais além. Como, por exemplo, eu estou em um ambiente, eu estou lá num ambiente final de tarde, por exemplo, tem uma luz linda do ambiente caindo. O teu cliente que está lá, ele vai imaginar tu fazendo aquela foto de acordo com ele, o que ele está vendo também. O flash tem o poder de mostrar o que os olhos não estão vendo. Se tu fizer essa foto com a luz do ambiente linda lá e colocar uma luz linda para os teus modelos, aquilo vai encantar o teu cliente de uma forma que eu jamais vi antes, né? E isso me trouxe muita satisfação no meu trabalho. Eu mostrar a foto ali no LCD da câmera, uma coisa que o cliente não estava vendo antes. Porque o flash ele tem esse poder de mostrar o que os olhos não estão vendo. E isso, para mim, é uma ferramenta poderosíssima, né? A tua autoridade perante o teu cliente aumenta muito, porque ele não via aquilo ali. Ele disse, cara, não é só ter uma câmera mesmo, né? Porque o ambiente pode estar lindo. Aí ele vê, putz, o cara conseguiu fazer isso aqui agora no clique, entende? E ele tem o poder de separar os planos, ele tem o poder de transformar o feio em bonito, como, por exemplo, eu fotografo muito em ferro velho, fotografo em ferro velho, em lugares sujos, em lugar feio, e o flash traz uma outra atmosfera, né, para essa fotografia. E eu acho isso muito massa. Por esses motivos eu me apaixonei pelo flash, né? Ele destaca os planos. Muitas vezes, quem não tem, por exemplo, um equipamento caro, o flash nos traz a possibilidade de destacar os planos dessa forma, né? Utilizando um flash para modelo e não ter flash no fundo, ou até mesmo vice-versa, posso criar uma silhueta colocando uma luz para o fundo e não colocando luz na minha modelo. Enfim, são infinitas as possibilidades que eu vejo no flash, né? Ele é uma ferramenta para iluminar, poderosa, mas o poder dele vai ainda além. Na moda, Yuri, é muito comum também das pessoas, dos produtores, né? Quando eu estou fotografando algum artista, alguma atriz, os produtores ali, os stylists e produtores executivos pedir para o céu, enfatizar o céu, deixar o céu mais dramático, entendeu? Então, como que consegue isso? Consegue isso também por meio do uso do flash, usando flash em potências reguladas de acordo para trazer o céu para sua foto. Então, isso em moda o flash é usado o tempo todo para fotografia de moda. Então, ele traz uma riqueza. Realmente. Ele traz, desculpa te interromper, mas como tu falou em moda, né? Por que o flash ele é tão queridinho da moda, né? Ele traz uma fidelidade de cores jamais vista. Ele tem aquele IRC, ele aumenta o IRC, né? Que é o índice de reprodução de cores. Quando a gente vai comprar uma lâmpada, por exemplo, tem lá atrás da lâmpada o IRC. E como o flash ele tem uma lâmpada lá, ele tem um IRC extremamente alto, que é trazer o quanto aquela cor vai ser fiel, né? O quanto aquela lâmpada vai trazer fidelidade das cores. E por isso ele é tão bem quisto na moda também, né? Ele traz os detalhes, aquela realidade, a fidelidade nas roupas, na cor da pele das modelos, e sem falar com uma questão que tu falou do céu, né? Imagina um fotógrafo deixar um céu exposto da forma que quiser e o teu modelo da forma que quiser. Enfim, for falar sobre flash, a gente fica a noite inteira aqui, eu fico fascinado, com o olho brilhando, assim, porque realmente é uma ferramenta incrível que só tem a somar para um fotógrafo. Mas também respondendo a pergunta da menina, eu tenho uma interpretação porque ela perguntou aqui, o Yuri. Deixa eu só ler rapidinho a pergunta de novo que eu tirei para não ficar no seu rosto. Ela perguntou aqui o que fazer em casos que não posso usar o flash. Qual a dica para iluminar bem a foto? Olha só, o Yuri respondeu pelo lado no sentido, tá, se você não vai usar porque você não tem o flash.
Pensando então que a pessoa tem o flash e não pode usar o flash. Eu apostaria nos diversos recursos que a câmera te oferece para iluminar, então, nessa situação, É uma né? opção. Trabalhar com velocidades no limite da velocidade para congelar o movimento. Se você tiver condição de, às vezes, usar um tripé, né? Explorar as baixas velocidades com o apoio do seu equipamento para não tremer a sua foto. Usar ISOs mais altos, entendeu? Que vai te trazer um recurso maior para poder garantir que você consiga fotografar sem usar o flash. E aí o resto o Yuri já completou falando das luzes artificial, luz de vela, luz de LED, uma lâmpada, e aí o Yuri completou. Mas eu ainda arriscaria, caso não tenha esses recursos disponíveis, uma vela, um LED, aí aposta nos recursos da sua técnica com relação ao que você tem de conhecimento com a sua câmera. ISOs mais altos, velocidades mais baixas. Lembrar sempre que trabalhar em velocidades baixas corre o risco de tremer a foto. Para não tremer a foto, você precisa estabilizar a câmera. Para estabilizar a câmera, você precisa de quê? De um tripé. Então, tendo tudo isso, você já vai conseguir iluminar bem, ter uma foto em condições para poder apresentar para o seu cliente. E lembrar também que ISOs muito altos pode trazer o quê? Ruído na fotografia. E não é todo mundo que gosta. O ISO alto, na verdade, é muito trazer essa questão do ISO, é muito bom, né? Principalmente quem está começando e entende que o ISO é o amiguinho, né? Aquele amiguinho falso da escola lá. Ele te diz que está tudo bem, ele te mostra uma coisa bonitinha ali, né? Quando, na verdade, quando a gente vai ver a fundo, né? Ele te traz coisas ruins, né? Nem sempre, claro, e não existe uma regra para isso. Fala mal desse rapaz não, Yuri, que eu vou defender, hein? Calma, aguenta lá. Se eu estou buscando, vai lá. se eu estou buscando qualidade da minha fotografia, uma coisa que eu não vou mexer no meu ISO, né? É claro que não existe uma regra. Quando a gente está falando de fotografia, está falando de iluminação, está falando de arte, não existe certo e errado. Quando eu estou atingindo o objetivo que eu quero na minha fotografia, o certo é o que eu estou fazendo para atingir aquele objetivo. Interessa se tremeu a foto, interessa se o ISO ficou estouradaço, se trouxe ruído, né? Mas quando a gente está buscando qualidade, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente está buscando, por exemplo, clarear uma foto, existem diversas possibilidades, mas diversas possibilidades antes de subir o ISO. Por isso que eu falei que é o amigo falso, né? Aquele amigo que parece que está tudo bem, tu ergue o ISO ali, resolve a tua fotografia, mas quando vai ver lá no final, ele te deu uma perda muito grande de qualidade. Essa questão também eu gosto muito de falar, porque a qualidade da fotografia, ela realmente está muito relacionada à questão do ISO. Então, eu sempre costumo falar, Yuri, como trabalho muito com moda, e eu tenho um olhar também muito... gosto dessa coisa mais artística, com textura, então eu sempre gostei muito dessa questão dos ISOs altos por causa da textura que ele traz na foto com o pixel. Só que atendendo clientes, né, regionais, clientes locais, você percebe que eles realmente entendem isso como uma questão de qualidade. Falta qualidade na foto. A foto dele ficou granulada. Então, para atender pessoas e não despertar esse olhar de achar que a foto não tem qualidade, o que eu sempre faço? Opero com baixos ISOs para essas pessoas. Mas como eu sei que as revistas de moda gostam muito e pedem, os produtores durante a foto pedem, já falam, eu quero essa foto em preto e branco. Com aquela textura. E com um grande ruído nela, com muita textura. Então, assim, você vai ver muito isso na Vogue, nessas grandes revistas de moda. Gisele Bündchen, no livro dela, tem várias, centenas de fotos com o ISO, com o grão muito aparente. E isso, essa questão da qualidade, a gente tem que saber muito bem separar. A falta de qualidade é para o olhar do leigo. Agora, para o olhar do artista, isso é lindo, isso tem textura, isso mexe com as suas sensações, com o seu tato, com a sua vontade de tocar, com a sua visão ali, com a sua questão visual da sua fotografia. Então, assim, eu defendo esse amigo que você chama de falso nesse sentido, que eu acho que ele é realmente um amigo que auxilia e que te dá suporte para você trazer um olhar ainda mais artístico para a foto, entendeu? Certo. Porém, quando a gente está falando quando a gente buscou aqui o assunto, né, sobre fotografia para quem está iniciando na fotografia, em busca de clarear a sua fotografia, né, o ISO, ele é sim teu amigo falso, porque ele simplesmente vai clarear, ele não vai resolver teu problema.
né? Quando a gente está Sim. começando a fotografar, a gente tem situações em que não domina como funciona o obturador da câmera, a abertura, né? O tempo de exposição, enfim. Quando a gente usa o do ISO como primeiro recurso, ele sim pode ser teu amigo falso. Agora, quando a gente entende o que a gente quer trazer para nossa fotografia, tu tem que saber quando trabalhar com ISO alto e por quê, né? Que é o teu caso ali que tu citou, né? Tu precisa trabalhar com ISO alto, mas é aquela velha história. Tu já sabe fazer o básico, tu já sabe fazer o porquê que tu tá fazendo, porquê que tu tá quebrando a regra, né? Na verdade, também a gente precisa lembrar, já aproveitando que nós entramos nesse assunto, lembrar também que se quer um ruído mais alto, existe essa possibilidade na pós-produção. Photoshop e Lightroom, Exatamente. você consegue granular a foto da intensidade, da quantidade que você quiser. Então, assim, é uma ferramenta que as pessoas muitas vezes esquecem até de usar ela. Então, eu também, muitas vezes, Yuri, eu prefiro fazer a foto, às vezes, usando um flash para não trazer esse ruído para a imagem, e aí não depois apostando no ISO alto, e depois, na pós-produção, trazer o ruído que aquele produtor ele quer para a imagem, ele quer para a impressão na fotografia. Até quando tu citou que pedem, né, esse ruído, me veio também, poderia ser aplicado de forma na pós-produção, porque aí a gente tem um controle do quanto tu quer e qual estilo de ruído tu quer. Porque quando a gente fala do ruído na câmera, cada câmera tem seu estilo de ruído, né? Então, se, por exemplo, claro, tu entende disso. Se um produtor te pedir, ele te mostra no dedo ali qual ruído que ele quer, tu sabe qual ruído que a tua câmera gera, e se não for aquele, tu vai precisar trabalhar em ISO baixo para daí na pós-produção aplicar o ruído que o produtor pediu, certo? Sim, certo, exatamente. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Que software é bom para editar as fotos? Sempre vejo que são lindas, mas editadas perfeitamente. Eu uso o Lightroom. Agora, se você estiver fazendo a sua fotografia aí em celular, existem vários aplicativos para edição em celular, entendeu? Também gravei uma aula sobre isso, está disponível aqui no meu canal. Para celular já tem. Agora, para uma edição mais profissional, eu recomendo o que eu uso, que é o Adobe Photoshop e o Lightroom. Você usa algum diferente, Yuri? Não, é isso mesmo. É a receita do sucesso, né? A gente, claro que cada ferramenta dessas é extremamente complexa. Quanto mais a gente estudar a ferramenta, a gente mais vê que não sabe, né? Eu fico de cara quando eu estou buscando aprender uma técnica nova e aí eu vou a fundo, vou estudar lá no Photoshop, no Lightroom, cara, como essas ferramentas são poderosas, né? Mas eu entendo a edição como uma ferramenta para alavancar nossa fotografia, que a gente já entrega. Quanto melhor tu entregar para edição, para pós-produção, melhor ela vai sair, mais potencial ela tem, né? Então, em relação à iluminação, se eu quiser, por exemplo, trazer uma iluminação na minha fotografia, eu vou buscar fazer ela já na hora do clique, para na edição potencializar isso, né? E isso é muito legal. A edição, ela é um complemento para mim hoje. A edição é um pilar junto da fotografia digital. Show. O Márcio Erlito fez uma observação aqui, ó. Interessante essa colocação do Flash. Muitas pessoas não conseguem ver o benefício do Flash como forma de gerar arte. Muito boa, Márcio. Obrigado, viu? É exatamente isso aí, falou tudo. Ótima aula, mas não gosto do Flash na minha fotografia. Ó, vai ter briga com o Yuri aqui. Uso 100% da luz do ambiente. Vai rolar auditoria. É uma questão, na verdade, que a gente já falou, né, Yuri? É questão também de gosto, entendeu? E aí a pessoa, se sabe usar, se tem uns recursos para usar, não gosta, né? Eu uso muito, inclusive, para trazer para potencializar o meu trabalho, não me deixar na mão e também trazer essa questão do natural para a fotografia. Então, eu uso o meu flash para favorecer nesse sentido, entendeu? Aí é questão de gosto. Eu não abro mão. Eu tenho 5 speed flashes, flash de estúdio, eu tenho 3 cabeças de flash de estúdio, eu carrego tudo, eu carrego softbox para poder, pequeno para flash de mão, tá vendo? Pequenininho, esse aqui é super legal, esse softbox, ele é bem pequenininho, assim. Que tamanho ele é esse aí, 60 centímetros, 80? Esse aqui é de 50. Que legal, bem bonitinho, eu não conhecia esse aí.
Lindo. Comprei na Espanha esse aqui, cara. Eu amo esse softbox, super prático. Ele cabe aqui nessa bolsinha, ó. Ele cabe nessa bolsinha, Olha pequenininha, que legal. E é entendeu? fácil de montar? Ó, quer ver? Oh, que legal. Viu só? Muito legal, ó. Acabou, tá aqui meu softbox, é o que eu uso, travo tudo, super fácil de montar e desmontar do jeito que vocês viram, é um segundo. Ó, guardei na bolsinha aqui tudo, vambora. Tá vendo? Que legal. Olha só. Aí, esse tipo de flash eu uso com um speed flash, um flash de câmera mesmo, para poder trazer uma luz, né, fazer uma luz suave com um flashinho desse aqui, cara, eu faço assim, maravilha, eu faço mágica com um negócio desse. E Então eu acredito. recomendo muito isso aqui. É uma coisa barata, inclusive, entendeu? Só não sei se acha no Brasil, mas se procurar, provavelmente sim. Massa, massa. Aqui a gente tem uma grande dificuldade em relação a equipamentos de iluminação, modificadores de luz, porque ainda existe muito aquela barreira, né, das marcas virem para cá e quando vem caro, vem bem caro, né? Então, a gente tem aqui, está limitado a opções como Bowens, daquela montagem bem chata, né? Tu tem que montar vareta por vareta e tal, e isso Mas quem causa, estiver assim, aí se organizando para viajar, Yuri, aí após a pandemia, já coloca aí na nota, papel e caneta na mão, anota aí na listinha de compra e procura que achar vai, entendeu? Tá aí a oportunidade, ó, galera. Quer ganhar dinheiro aí no Brasil? Traz uma marca dessa para cá, com modificadores de luz bons, com preço justo, né? Porque isso aí está crescendo muito e isso o flash, modificadores de luz, a fotografia, né? É muito querida nos Estados Unidos, né? Então, e eles veem muito valor nisso e têm acesso a isso antes de nós, né? Esse tipo de equipamento está totalmente fácil o alcance deles e que não é para nós, né? Às vezes comprar um modificador de luz aqui, a gente vai gastar pelo menos R$700, 600, R$700, modificador de luz. Não, eu devo ter pago nesse aqui, se eu tiver pago R$200, acho que foi muito, tá, Yuri? Esse que eu acabei de mostrar. Mas assim, opção... comprei fora, né? Não é Brasil. Isso. A opção que eu dou para quem tá começando a fotografar com flash e tal, buscar mesmo por equipamentos baratos e muita coisa a gente resolve na gambiarra. Então, sombrinha difusora... Às vezes uma folha, né, Yuri? Um papel. Exato. Não, uma sombrinha difusora custa R$29 no Mercado Livre, né? E o poder que tem uma sombrinha difusora, ela faz exatamente a mesma luz que faz o teu Octa aí, né? Claro, ela não tem a mesma durabilidade, né? Tem suas limitações, mas a gente consegue resultados incríveis. Sim. Boa. Em que situação eu nunca devo utilizar o flash? Ó, de novo, a mesma pergunta, já respondeu isso lá atrás. Em que situação eu nunca devo utilizar o flash? Nós respondemos isso lá atrás, mas na verdade eu lembrei de algo aqui, Yuri. Aí você vai concordar comigo também. Teatro, você não deve nunca utilizar o flash para não atrapalhar o espetáculo. É uma situação que realmente não pode, né? Então, teatro, espetáculos de modo geral, que já tem uma iluminação preparada para aquilo acontecer, você precisa respeitar aquela iluminação. Então, não deve realmente interferir com o seu flash, porque vai chamar atenção, vai ser uma falta de educação, e você, enquanto um fotógrafo de evento, precisa ser discreto, né? Se posicionar bem para não chamar atenção e nem atrapalhar no espetáculo. Então, eu acabei de pensar nessa situação que e tem mais uma situação que realmente você não vai poder usar o flash. E tem mais uma situação também, algumas situações, né? Muitos trabalhos eu faço, eu não uso o flash em 100% das minhas fotos, né? Eu uso ele sempre que eu vejo que tem um potencial para ficar ainda melhor. Mas em situações que a luz ambiente já está perfeita, que eu não preciso, se eu colocar alguma coisa ali, eu estrago, né? Então, tem aquela questão da percepção. A gente olha, a minha fotografia está pronta, muitas vezes, tu já percebeu aquilo, é só registrar, é só clicar, né? O flash ali, ele vai só para colocar água em jarra que está cheia, né? Exatamente. Qual flash você me recomenda? Os genéricos ou de marca própria? Para te resumir ali, ó, número 1,
compra o que o teu bolso pode comprar, né? Compra o mais barato dentro que tu pode comprar ali e faz o máximo que tu puder com ele, extrai o máximo do teu equipamento, tenho certeza que tu vai se surpreender, tá? Tá começando a fotografar com flash, compra um modificador de luz muito barato, como sombrinha difusora, dá para comprar de 2, 3, que é muito barato, né? E tem várias Então, situações que a gente eu tinha consegue criar. separado no... Tem várias situações que a gente consegue fazer só com gambiarra, né? Entendendo a distância da luz do flash, né? Como aproveitar ao máximo o teu flash, aproximando muito ele do teu modelo, tu vai ter uma luz extremamente suave. Também penso mesmo, compra o que cabe no seu bolso. Agora, se você tiver condições de comprar o flash da própria marca da câmera que você está usando, eu sou dessa, né? Eu prefiro comprar o que é da própria marca da câmera que eu trabalho. Então, mas eu tenho também o genérico, eu também trabalho com o Yangnu aqui. Então, eu Uhum. tenho, se eu não me engano, 2 Yangnus e tenho 3 da marca do meu equipamento. Então, assim, funciona. Então, eu tenho, na verdade, para poder, em algum caso extremo, eu já perdi flash, né, Yuri? Uma coisa que eu recomendo para todo mundo é etiquetar os flashes aí, principalmente para quem faz muito externa, coloca nome, sobrenome, contato, porque eu já esqueci flash em sessão. Como eu vou com 5, 6 flashes de uma vez, então nem sempre eu saio recolhendo tudo, é uma bagunça. Eu sou um pouco Tem, desorganizado para isso. e tem a questão do vento. Vou falar da marca e depois vou falar do vento, que é um inimiguíssimo para mim na fotografia com flash. Primeiro da marca, né? Cara, eu usei muito, mas muito tempo, os flashes da Canon, 430, 580, 600 EX, né? Mas eles por muito tempo, assim, ó, foram assim, ó, tudo para mim, né? E aí, depois que eu extraí ao máximo desse equipamento, tipo, o máximo mesmo, eu extraí o filé do que esse equipamento podia me trazer, fotografando, sei lá. Eu comecei a fotografar, mudei o meu equipamento de iluminação em janeiro do ano passado, né? Que, putz, fotografa há muito tempo com o mesmo equipamento, tá na hora de evoluir, né? Eu extraí o máximo já, né? E esse equipamento já se pagou mil vezes, né? Então, esse equipamento ali que eu vinha utilizando. E aí eu comprei, cara, a linha de flash da Godox, tá? Porque, no meu entender, o Godox veio para quebrar tudo. A Godox veio para quebrar todas as outras marcas em relação à iluminação, né? A Eu gente tenho tem também aí Godox. a Godox veio para porque assim ela tem uma qualidade incrível, incrível nos flashes da Godox. A tecnologia está ganhando de qualquer marca, está competindo lá com Profoto. A tecnologia que tem embutida nos flashes da Godox tem um flash da Profoto, que é tipo 20 pau um flash, né? E aí a gente encontra flashes ali com o AD200 a 2.500, que é o preço de um flash da Canon ou da Nikon, né? A gente tem um V1 que já tem rádio embutido. Os da Yongnuo estão vindo com rádio embutido também, né? Eles têm uma capacidade de iluminação incrível, não dispara, não falha um disparo. Então, e o custo-benefício para mim é o melhor E do a mercado. recarga é rápida também, né? É a bateria, até a Speedlight é a bateria, olha que maravilha. Não precisa mais Sim. pilha, gastar com vários jogos de pilha. Eu perdi muito Já ia abrir aqui equipamento de novo. já perdi muito equipamento com o vento. Quando a gente está fotografando com flash, muitas vezes está fotografando ali com um tripé, ou se tu não tem um Essa assistente de semana iluminação, aconteceu comigo isso, cara. Mas conta. muito prejuízo, cara. Não, eu tenho inúmeras histórias de que o vento me quebrou equipamento, entendeu? Então, quando tu for, Essa fica atento semana aí. eu com a sombrinha enorme, assim, a sombrinha, acho que eu paguei 400 e tanto naquela sombrinha, aquela maior do estúdio, Sei, sei, sabe? Eu sei. usando um tripézinho fino, cara, começou um temporal, a porta do estúdio aberta, Dentro do jogou tudo estúdio. no chão. E aí eu acho que o que é dentro do estúdio, porque eu abri a porta, né? Aí o que amorteceu para não quebrar o meu flash foi a sombrinha, mas ela quebrou. É Puta merda. complicado, é prejuízo na certa. E aí a galera que não sabe cobrar e que fica aí cobrando barato, ou que fica dando desconto, da onda do desconto, se lasca numa dessa, porque não É, paga nem a sessão, né? exatamente. Então, É assim, muito bem lembrado. é importante essa questão do desconto, de saber cobrar. Eu ensino isso também em alguma das aulas que eu já postei aqui. Mas Muito, vamos muito bem continuar, que não é lembrado. assunto da nossa aula. Ó, Beleza. o que você acha do TTL do Flash? Posso usar?
Com certeza, assim, eu sou a favor do TTL dos flashes, eu acredito que o TTL do flash ele funciona muito bem, mas isso não pode descartar você ter o conhecimento de como usar as potências do flash, entender sobre as potências, saber as distâncias, né, que você pode usar esse flash ou não, entendeu? Então, assim, o TTL, eu recomendo ele 100% para uma situação de evento, que você não vai ter tempo de ficar o tempo todo fotometrando a luz do seu flash. Aí sim. Então, com certeza, eu apostaria no uso dos flashes, mas entendendo em quais as situações você deve ou não usar, entendeu? Exato. Então, prestar atenção nisso. Eu posso responder agora do meu ponto de vista. O ETTL, ele vem para facilitar a nossa vida, né? Se a gente parar para analisar, alguns anos atrás, o meu pai é fotógrafo, né? Então eu estava falando com ele e ele estava me contando uma história de quando ele fotografava eventos lá no Rio Grande do Sul, tem muito baile de prenda, né? Então eram 35 debutantes, 35, 36 debutantes, no qual ele tinha que acertar, ele tinha aquele flashzinho prata que sabe, já usou o flash prata? É uma bolsinha que Não. tu pendura, é uma bolsinha que tu pendura com a bateria, aí o flash vai na mão, por um cabinho engatado na câmera. E aí ele estava me falando da dificuldade, ele tinha que fotografar com filme, então tinha que fazer o foco, tinha que acertar velocidade e abertura, né? O ISO era o próprio Coitado. filme. Tinha a questão do foco, então muitas vezes o foco ele era na distância. Então, pô, a pessoa está ali a 3 metros de mim, está vindo, eu sei que aquela distância eu vou usar 5, 6 de abertura, sabe? E mais a mão, e mais a mão ali Coitado. para segurar o flash. Então, o ETTL, cara, ele veio assim como uma revolução, né? Uma revolução, porque ele calcula, ele dá um pré-flash, manda aquele flash lá, calcula qual que é a intensidade de luz que precisa mandar correto e manda o flash normalmente daí para fazer a luz correta para a tua cena, tá? Porém, dentro da fotografia olha que viagem, dentro da fotografia de ensaios externos, dentro da fotografia externa, né? Eu não costumo utilizar o ETTL. Por quê? O ETTL, ele me calcula uma das milhões de variáveis que tem dentro da minha iluminação. Então, que é a intensidade do flash. E muitas vezes ele calcula isso de forma equivocada. Não só pela limitação técnica ali do equipamento, é uma tecnologia extremamente incrível. Mas, A na gente tem minha que visão. entender, né, Yuri, que na verdade usar o automático o tempo todo é também correr risco. Então, assim, você precisa realmente entender do que você está do seu equipamento para poder saber usar o melhor recurso dele e não ficar à mercê do automático o tempo todo, porque vai É, chegar algumas situações que ele não vai conseguir calcular e fazer 100% o que você precisa para a fotografia. Até para usar o modo automático, a gente tem que entender como usar ele, né? Como, por exemplo, tu vai usar o ETTL, tu tem que entender dos modos de fotometria da outra câmera, né? Porque senão tu pode estar colocando o modo de fotometria errado e tu vai errar para sempre. Não interessa quanto tu afaste ou distancie teu flash, tu vai errar para sempre, né? Mas essa questão dos ensaios, trabalhos externos, eu gosto do flash manual, porque eu, como artista, eu sei mais do que o flash quanto eu quero de luz na minha foto. Eu faço o clique e vejo, não, nessa parte da foto eu quero um pouquinho mais de luz. E aí eu aproximo um pouquinho o flash ou dou um pouquinho de carga no meu flash. Um pouco menos de luz, eu baixo um pouquinho a carga no meu flash. E esse pouquinho, eu falo tipo, pouquinho mesmo. 1/4 mais 0,4, mais 0,7, entendeu? São ajustes finos que eu tenho ali na intensidade da luz que o TTL não me possibilita, né? Então, para ensaio, para trabalhos, para eventos, cara, TTL é vida. Vai fotografar um evento inteiro em flash manual, tu vai apanhar muito, né? E vai sofrer muito. Então, essa questão do ETTL, ele veio sim para nos ajudar, mas ele resolve uma das questões do flash, que é a intensidade, né? E dentro de um trabalho no qual eu quero trazer uma luz linda, maravilhosa ali, é apenas um dos fatores que eu vou ajustar de forma muito rápida, ajustando a carga do meu flash. Exatamente. E Yuri, ó, qual é melhor? Luz natural ou flash? Na Não opinião é, do Yuri, não é uma disputa, não é uma disputa. Na minha opinião, as duas se complementam, né? A gente não tem que optar. E, cara, isso eu não gosto
Por isso que eu sou muito contra quem fala mal ou da fotografia com flash ou da fotografia natural. Tu não vai ver um fotógrafo que é apaixonado por flash falando mal de luz natural. Só se ele for burro, porque a luz natural é tudo, é vida, né? Então, quando a gente usa o flash junto com a luz natural, a gente tem a possibilidade de crescer e expandir o nível da fotografia enorme. Na verdade, a luz natural, com o uso do flash, você consegue trazer um recurso visual completamente diferente para a imagem. Então, você vai conseguir trazer uma fotografia mais dramática, uma luz mais, né, que vai chamar uma outra atenção, outro olhar para aquela imagem. Então, eu acho que realmente é o que você falou, elas não se competem, elas se complementam. Isso aí, essa é a resposta. Aqui a gente já mostrou qual o melhor difusor para usar no meu flash. Eu tenho uma dica. Aquele difusor que te trouxer o resultado que tu quer. Se tu não está atingindo o resultado que tu quer, provavelmente tu está usando o modificador errado, a distância errada, a carga errada e a direção errada. Então, muitas vezes o problema não está no equipamento. Geralmente ele não está no equipamento. Então, não existe um correto. Como a gente falou aqui, uma coisa muito simples, por exemplo, uma sombrinha muito simples, a gente traz assim, ó, uma fotografia incrível, incrível mesmo. Inclusive a Anne Leibovitz usa muito sombrinha, né? O sombrinha difusora, só que não é aquela pequenininha, né? Aquelas enormes. Mas enfim, a qualidade que traz à luz um equipamento de luz tão barato como esse é incrível, né? Às vezes se a pessoa tiver condições de usar a parede para refletir na parede, já é uma forma de difundir a luz. O papel, igual eu já falei no início da live, usar uma folha de papel é outra forma. O Yuri está falando da sombrinha difusora, mas também tem esse refletor o difusor, aqui, que também é super exato, barato. O difusor é um ótimo difusor que você pode usar tanto para ajudar, auxiliar com a própria luz do sol também, entendeu? Então isso aqui é barato, fácil de transportar. Eu recomendo muito também. Esse aí todo fotógrafo deve ter, né? Todo fotógrafo deve ter e aprender a como guardar ele depois, né? Porque ninguém sabe guardar um negócio. Então, isso aqui é uma aula para poder guardar. É super fácil, mas o povo se complica com isso. É verdade. Tem um flash anelar, mas não sei como usar. Alguma dica? Legal. O flash anelar é aquele flash circular, né? Ele é muito usado. Macro, né? Ele é muito usado para macro. O dentista usa muito esse flash, né? Dentista usa muito. E fotógrafos de moda também, né? Ele tem uma luz bem similar a um ring light. Ele é a luz do ring light, né? Tipo, só que como flash. Para retrato usa muito na moda também, exatamente. Para fazer portrait, né? Closão, uma luz assim, linda de retrato, né? Uma luz linda. O massa é a gente não se limitar. A gente pode fotografar qualquer coisa com qualquer flash, né? É aquela questão se a gente tiver ou não atingindo o resultado que a gente quer dentro daquela proposta. Boa. Aqui, a última aqui da caixinha de pergunta. E aí, se você quiser fazer mais alguma observação, quero montar um estúdio, cara. O que me recomendam comprar? O Yuri já falou também essa questão do flash, né? Eu comprei Godox para o meu estúdio, Yuri. Primeiro, equipamentos baratos, né? Porque estúdio tem muito equipamento. Então, não vai comprando já de cara um flash próprio lá para estúdio, porque é o flash do momento, né? Eu indico tu comprar equipamento barato, porque tu vai, a não ser que tu tenha muito dinheiro sobrando, né? Mas que não era o meu caso, principalmente quando eu comecei a fotografar. Então, compra equipamentos baratos. Com flash speedlight, tu consegue fazer qualquer coisa dentro de um estúdio, né? Principalmente se está em um estúdio pequeno, a gente faz inúmeras possibilidades com flash speedlight, né? Fica atento ali para os modificadores de luz que tu vai usar. Comprar um rebatedor, bloqueador, né? Comprar rebatedor, bloqueador. Eu estou falando assim, tipo, cartolina, papel poã, isopor, né? Isopor é um rebatedor extremamente barato. Isso tu vai precisar dentro do teu estúdio, né? Um coringa na tua mão dentro do estúdio. Eu mandei um marceneiro fazer com... Eu também mandei fazer uma... que eu achei bem interessante. Eu mandei fazer com o MDF, que funcionou legal também, tá? Fica a dica aí. Muito bom. Realmente ele serve para bloquear, serve para rebater a luz. São coisas assim que tu pode... optar por não gastar tanto e atingir o mesmo resultado do que como se tivesse um equipamento próprio para aquilo.
É, porque em fotografia, na verdade, nada é barato, né, Yuri? Tudo é caro e tudo demanda Uhum, muito investimento. Então, assim, o exato. quanto mais você puder economizar para começar com o barato, aprender com o barato Isso e não aí. levar tanto prejuízo no percurso, Isso porque é o aí. que o Yuri falou, ó, quantos flashes ele perdeu aí ao longo da jornada dele, caindo em sessão, o vento levou, e isso acontece o tempo todo. Então, assim, se você está com equipamento muito caro e não sabe ainda usar, não sabe explorar o melhor recurso desse equipamento, e o vento levou, meu irmão, é pá, facada no coração, né? Então, Exatamente. E aí, se tu tá é cobrando R$ 150 por um trabalho, começa a repensar, né? Porque R$ 150 é o preço de uma pizza lá, né? Não sei como é que tá o preço das pizzas aí, mas por aqui tá caro, né? Se a gente sai para comer uma pizza, então eu tenho que pensar nessa questão de valorizar o trabalho, né? Não só o não equipamento, o paga, teu não paga o flash que tá, não paga a pilha que tá usando no flash, Yuri. e Pilha não hoje paga aqui tá pilha. custando, a pilha tá custando aqui em torno de R$ 60 um jogo de pilha da É, Duracell. exatamente. Não paga Então, nem a pilha. Tudo, quem dirá o não teu paga- tempo, quem dirá o teu aprendizado, o teu esforço, tudo, porque o tempo é a coisa mais rica que a gente tem, né? exatamente. Então é importante, é muito importante saber precificar na hora de fechar um orçamento para garantir todos esses riscos que pode acontecer. E o vento, você não tem domínio sobre ele. E realmente o vento pode te complicar na situação. E normalmente tripé para flash é fininho assim, ó. É um vento Normalmente, mesmo, é, ó. É um eu, vento. eu tenho uma dica para tripé. Existem aqueles, tudo que, como tu falou, tudo para fotografia é caro. E para tripé, eu tenho uma dica. Tem tripé de som. Sabe aquele tripé que segura a caixa de som? Ele é muito Sei. mais barato do que se tu fosse comprar um tripé próprio para iluminação. Olha, Ele é um tripé ele é mais reforçado, porque eles têm que suportar o peso de uma caixa de som, teoricamente, né? E aí tu só troca a ponteira lá, tira aquele da caixa de som e coloca, rosqueia o próprio para iluminação, para flash. mas isso aqui é rosqueado? É parafusado o meu aqui, ó. Esses de som, ele tem uma rosca, né? Ele tem uma rosca que tu pode É, colocar ali. o meu é parafusado, eu não sei, mas é uma boa dica mesmo. Vou olhar, porque eu não sabia, não. É Legal. bom, porque até Eu porque ele é bem coloco, mais barato. agora sim, eu coloco não, né? Agora eu vou começar a carregar um saquinho de areia para amarrar no pé do meu flash. Boa, boa. Sabe o que que eu fiz? Eu roubei da minha sogra aqueles pezinhos de aqueles pezinhos de se exercitar, sabe? Aqueles halteres lá, e coloquei Sim. dentro de uma mochila. Coloquei dentro dois daqueles dentro de uma mochila e pronto, deixo pendurado no tripé lá. O Nossa, vento vai passar um trabalho agora para derrubar. musculação é importante, né? Para carregar tudo isso. É verdade. É uma mão. Show demais, Yuri. Tem alguma coisa para complementar? Eu acho que assim, foi bem extenso aí o assunto. Falamos Falamos bastante sobre sobre muita tudo. coisa. Para mim era isso, agradeço muito o convite, o bate-papo foi muito massa, é muito bom a gente conversar com quem Vamos também é marcar outra apaixonado live em breve, pelo mesmo Yuri. assunto. Vamos conversar sim. Marcar outro Sobre tema, outra live. A galera isso, aqui começa a seguir o Yuri aqui, ó. Tá lá, o Instagram dele tá aqui em cima, ó. Yuri Ramos, Yuri Underline Ramos. isso aí. Yuri, muito obrigado. Valeu Eu que demais. agradeço. Eu que agradeço. Valeu, meu irmão. A gente se vê em breve em outras lives aí. Tudo de bom e bom descanso, viu? É nóis, forte abraço, bom descanso para ti também.